Boa noite, meus irmãos. Paz de Jesus. Você já deu uma boa noite aí para a pessoa do teu lado? Você já deu um sorriso para ela? Para ele? Às vezes a gente chega assim, não dá nem tempo de dar um sorriso, né? Um boa noite. Eu creio que essa noite eu assim vim com muita carga, na verdade, do que Deus colocou no meu coração. Deus colocou uma frase no meu coração. Deus colocou uma frase no meu coração, e a frase que eu queria que cada um de nós saísse daqui nessa noite com essa frase no nosso coração, seria com a mesma frase que Deus colocou no meu coração. E a frase é: decida fazer guerra. Decida fazer guerra. Foi a frase que Deus colocou no meu coração nessa noite. E a frase que está dentro de mim e que mexeu e está mexendo comigo até agora, essa carga que está no coração, e eu quero ser fiel a Deus naquilo que Deus colocou dentro de mim para eu conseguir compartilhar com cada um de vocês, cada um de nós, sobre essa carga. Parece, às vezes, a impressão, quando Deus dá uma palavra, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de pregar, há momentos que parece que você tem um vulcão dentro de você e ele quer realmente essa carga, a palavra quer sair, e você fica com muito desejo de você compartilhar logo, de você entrar para compartilhar, tamanha a carga que Deus coloca no nosso coração. E essa noite eu estou assim, estou com essa carga no coração. A gente precisa entender nessa noite um desafio diante de nós, de que nós estamos em guerra. Não sei se você consegue perceber isso, não sei se você nesses últimos dias tem conseguido notar o que está acontecendo no mundo espiritual, mas se você parar um pouco para analisar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, o sentimento e a percepção é de guerra com toda a força. Há momentos que a gente participa da guerra, nós nunca saímos dela. Desde que nós nascemos, todo ser humano nasce em guerra. Já é uma luta para o nascimento. E nós vamos vivendo em momentos de luta. Só que algumas fases da nossa vida que nós passamos por momentos de bonança em meio à guerra. Mas à medida que o tempo passa, e no dia que nós encontramos o Senhor, nós nascemos num reino, e nesse reino nós começamos então a já se opor a algumas coisas que dominam o mundo. Já nascemos tendo diante de nós alguns adversários, e eu digo que o pecado é o maior deles. Por mais consciência que a gente tenha dessa guerra que a gente vive hoje, ou por nenhuma consciência que a gente tenha dessa guerra, por mais armados que nós estejamos, ou por menos armados e menos preparados para ela, a verdade é que todos nós estamos em guerra. Cada um de nós vivemos guerras pessoais, cunhos pessoais e familiares e âmbitos menores,
E todos nós, nessa noite, junto com toda a igreja numa cidade, nós vivemos guerras coletivas. E normalmente nós podemos separar um exército em duas tropas, basicamente. Os que entendem essa guerra e decidem fazer guerra. E os que até podem entender a guerra, percebem que existe guerra, mas escolhem não fazer guerra. Naturalmente, os acontecimentos da guerra vão pegar os dois tipos de pessoa. Tanto o que não guerreia, como o que guerreia, vai sofrer e vai encarar alguns desafios. A diferença é que o que se omite de uma guerra, ele sofre a consequência da guerra, mas ele não conquista o que está diante dele. Mas o que decide fazer guerra, ele até, em algum momento, ele pode ser abatido, pode ser ferido no meio da guerra, mas é certo que ao final de cada batalha, de um dia, ou de um ano, ou de um ciclo de anos, algumas conquistas ele vai alcançar. A palavra que Deus colocou no meu coração é exatamente essa. E eu creio, estava conversando com os irmãos no grupo caseiro ontem, e a gente estava sentado trocando uma ideia numa mesa, na tranquilidade. E eu estava falando com eles o seguinte: vocês estão entendendo o que Deus está falando com a gente nesses dias? Vocês estão entendendo o ajuntamento que Deus está fazendo com a igreja, às quintas-feiras? Vocês estão conseguindo compreender o tempo, o Kairos, o que Deus está falando? E aí comecei a falar com eles algumas coisas. Há uma necessidade de uma volta aos princípios. Princípios que regeram a gente. Princípios claros de submissão, de transparência, de compromisso, de unidade, de fidelidade. Uma volta aos princípios. Há um desafio de toda a igreja crescer. Toda a igreja amadurecer, não em idade cronológica, mas em maturidade espiritual. Tendo as suas faculdades exercitadas, a prática da palavra. Há um desafio pastoral. A gente teve algumas semanas atrás, não sei precisamente, mas Franco teve entre nós e desafiou os pastores, aqueles que estão cuidando do rebanho, e ele disse para nós: há um desafio diante dos pastores nesses dias, de não aceitar a falta de crescimento na igreja, e se esmerar o máximo para identificar e diagnosticar cada irmão no rebanho, sobre o qual o Espírito Santo levantou vocês para servir, para cuidar, para amar, e olhar cada um e ver o que está impedindo o meu irmão, o que está impedindo o meu filho ou filha na fé, a pessoa que Deus me deu a honra de cuidar. Esse tem sido o nosso desafio. E contrapartida, a resposta da igreja ante esse desafio de crescimento. Isso com certeza nos chama a um despertamento. Isso com certeza nos chama a acordarmos, mesmo acordados fisiologicamente. Muitos de nós ainda estamos dormindo em meio à palavra de Deus para nós. Eu vou dizer por mim nessa noite, e eu estou falando de verdade, a verdade do meu coração é exatamente essa. Diante do que eu tenho recebido ao longo desses anos, desde que o Evangelho do Reino se revelou para mim, o que eu tenho recebido e o que eu tenho dado aos meus irmãos, com toda a verdade, eu sinto que é como se
a minha capacidade estivesse operando no amor de Deus e no poder do Espírito Santo em 30% da carga que Deus me deu. Eu tenho olhado para a minha vida nesses dias e diante do que Deus tem falado, diante disso que eu tenho compartilhado, a carga do meu coração tem sido essa. Tenho recebido muito de Deus. Sou uma terra particularmente muito cheio da chuva de Deus. Quanta coisa maravilhosa quando eu me relaciono com os irmãos no meu ambiente de trabalho e eu compartilho com eles e eles ficam: não existe isso, Rony. Não tem gente vivendo isso que você está falando. Esse cuidado, esse relacionamento. Esses dias, um irmão colocou para a gente dentro do nosso alojamento, e ele falou: tem uma canção que me toca muito, e foi a canção que Samuel colocou esses dias. Falou sobre ela, Deus e você. E a canção fala, não abra para ninguém, fale com Deus, a coisa é com Deus. Não conte teus sonhos para ninguém, o teu negócio é com Deus. E ele falou para mim, o irmão, essa canção me toca muito. E aí, eu falei, eu posso botar uma para você? E aí eu fui, abri o celular e coloquei a Zaf. O que seria da minha vida sem irmãos e irmãs? E eu falei, vem cá, ouve isso aqui. Deus tem falado comigo, é isso aqui, ouve isso aqui. Deus tem falado comigo. Quando ele começou a ouvir, ele começou a chorar. Chorar e falou, me chama de Tinoco. Tinoco, isso não existe mais não. E começou a chorar. E eu falei, sabe que você está chorando aqui dentro do alojamento? É porque a essência da igreja é essa. O que seria da minha vida sem meus irmãos? Tenho percebido que eu tenho recebido muito de Deus. O que eu sinto é como se a minha vida fosse um canal de Deus muito aberto. E estou recebendo muito de Deus. Mas o que está saindo para os meus irmãos parece que é um cano pequeno, de 100, de 30, sei lá. Aquele caninho pequeno, recebendo muita graça de Deus, muito amor de Deus, muito perdão de Deus, muita fé dos meus irmãos, na minha vida, na minha família, no ministério, o serviço que Deus me deu, muita graça. Quanta comunhão, quanto relacionamento. Quantos momentos comendo juntos, chorando juntos, se alegrando juntos, recebendo graça de Deus. Toda segunda-feira reunidos pastores, sentando com os irmãos e aprendendo com os mais velhos, se relacionando, podendo servir a igreja, recebendo de Deus. Muito, muito de Deus. Quem eu era, 15 anos de idade, perdido, mas hoje é recebendo muito. Há 23 anos recebendo. Mas quando eu olho para a minha vida, o que eu estou dando e a graça que eu estou recebendo, eu tenho certeza que eu posso dar muito mais do que eu tenho recebido. A graça de Deus, o poder sobrenatural de Jesus quer se manifestar na minha vida, aos meus irmãos e à multidão, às pessoas muito mais. O amor de Deus, a aceitação de pessoas, o apacento de irmãos, muito mais. Essa tem sido a carga que Deus tem colocado no meu coração. Cada quinta-feira, Samuel senta e compartilha, o coração vai fervendo, o coração vai queimando, e eu penso, meu Deus do céu, que graça de Deus sobre nós, que apacento. Quando eu olho para os irmãos, no ambiente que eu trabalho, eu vejo a sequidão, às vezes, do que eles estão vivendo, e eu em pastos verdejantes, em águas tranquilas, eu fico desafiado comigo. Essa tem sido a carga que Deus tem colocado no meu coração. A carga é de que diante de uma guerra que é real, e que eu e você nascemos nela, que nossos irmãos sempre viveram, desde os tempos antigos até hoje, e nós só nascemos nela, essa guerra, eu tenho olhado para os irmãos, e eu sei que tem irmãos que têm olhado dessa forma,
os pastores, aqueles que se dedicam ao cuidado, nós não queremos ver nossos irmãos sofrendo nas mãos dos inimigos. Nós não queremos ver famílias enfraquecidas. Não queremos ver filhos secularizados. Não queremos ver pais abandonando e desertando da sua vocação, como o assunto que Arthur escreveu. Nós não queremos ver isso. Nós queremos ver uma igreja forte, uma igreja vibrante, cheia do Espírito, cheia de amor, cheia de boas obras, testemunhando. Nós queremos ver uma graça de Deus forte, e para isso nós trabalhamos. Paulo diz: para isso eu me esforço o máximo possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1, a partir do 28. Para isso eu me esforço, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Nós estamos vivendo em guerra. Se você puder sair nessa noite com uma frase no teu coração e levar ela para o resto dos teus dias, decida fazer guerra. Números 32, verso 1 a 5, por favor, se puder projetar, revista atualizada. O texto diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazé, Ninra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Você pode repetir isso comigo? Só a parte B? 1, 2, 3. Vamos de novo, parte B. 1, 2, 3. Você está entendendo o que está acontecendo? Para você entender o que está acontecendo, havia uma palavra de Deus para o povo de Israel conquistar Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel. Não era uma conquista pessoal, não era a conquista de um grupo ou de uma tribo, era todo o Israel se movendo junto para conquistar uma terra. E aí, diante disso, a Bíblia diz que a tribo de Gade, a tribo de Rubens e a metade da tribo de Manassés, que tinha muito gado, antes de passar o Jordão, na Transjordânia, do lado direito do Jordão, eles olham a terra de Gileade e falam: é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou me estabelecer, nós vamos ficar aqui. Nós conquistamos uma terra muito boa para nós, e nós não queremos subir. Aí eles sentam e vão diante de Moisés, e diz: Moisés, nós temos diante de nós, ainda não é Canaã, mas nós temos diante de nós uma terra muito boa. Por favor, dá a gente essa terra de Gileade, porque é terra de gado, terra de pasto, e nós temos muito gado. Para a minha necessidade, para a nossa necessidade, eu estou suprido. Eu não preciso mais fazer guerra. Eu já estou suprido no que eu tenho. É como se dissessem: minha família já está em segurança. Eu já tenho uma boa condição financeira no que eu conquistei. Meus filhos já caminham no Senhor. Eu já tenho algum serviço. Eu já opero alguma coisa. Eu não preciso de mais nada. Eu já estou satisfeito com o que eu conquistei. Essa foi a fala. E eles terminam dizendo: Moisés, não nos faça passar o Jordão. Mesmo que tenha uma palavra de conquista coletiva,
não nos faça passar o Jordão. É como se a gente dissesse, não, existe uma conquista para os meus irmãos. Eu sei que existem irmãos aqui que precisam ter suas famílias conquistadas pelo Senhor. Eu sei que irmãos aqui precisam ter filhos firmes no Senhor, mas os meus já estão. Eu sei que tem irmãos aqui que ainda estão lutando para crescer profissionalmente, financeiramente, mas eu já conquistei alguma coisa. Então, diante do que eu conquistei, diante do que eu tenho da parte de Deus, por favor, irmãos, pastores, não nos faça seguir para a guerra. Me deixa nessa condição, eu estou satisfeito. Isso foi que eles falaram. Mas Canaã e a capacidade que Deus tinha dado ao exército, ao povo de Israel, era muito maior do que só a conquista de Gileade. O que Deus tem para você e o que Deus tem para mim é muito maior do que você hoje já conquistou no Senhor. Do que você conquistou na tua vida de devoção a Deus, de relacionamento com os irmãos, de ganhar pessoas, de novos territórios. O que Deus tem para você e para mim é muito maior do que isso. Existe diante de nós uma Canaã. Existe diante de nós algo da parte de Deus, vidas, pessoas que Deus quer dar a nós. Toda guerra se dá normalmente em 3 níveis. Alguém se habilita para guerrear, para conquistar um território novo. Ou, segundo, para defender o seu território. Ou para buscar reféns. Tanto no nível físico como no nível espiritual, a guerra é assim. Ou nós guerreamos para conquistar novos territórios, novas casas, novos lares, novas pessoas, pessoas perdidas, pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno mais rápido do que um supersônico, pessoas que estão se perdendo. Ou nós estamos em guerra para defender nossos valores, princípios que Deus nos deu. Estamos em guerra para defender nossa família, nossa casa, nossos filhos. Ou estamos em guerra para buscar reféns, pessoas que um dia eram livres, estavam conosco no exército e se perderam, enfraqueceram, desviaram, estão longe, presos novamente na mão do inimigo. E aí precisa de entrar na guerra para resgatar esse desviado, essa pessoa perdida, essa pessoa que precisa de ajuda. E nesse tipo de guerra, a interação de todos é importante. Todos os líderes, todos os liderados, todo o exército, cada um no seu papel. Hebreus 12:4. O escritor de Hebreus, alguns dizem ser Paulo, fala de qual é a guerra que nós vamos lutar. Ora, na vossa luta contra o ainda não tendes resistido até ao... O que ele está dizendo? Na luta contra o pior inimigo que existe na terra, vocês, hebreus, ainda não lutaram a ponto de perder a vida, a ponto de se esvair, de se cansar, de ser limitado, de se tornar, como Paulo fala dele mesmo, o lixo do mundo, a escória do mundo. O pior homem do Império Romano era ele, Paulo. Não foi preso na segunda vez como um apóstolo propagando uma doutrina. Agora era um bandido, um marginal, com todos os seus direitos perdidos, porque ele era o causador do que estava acontecendo no Império Romano. O texto diz, na luta contra o pecado, não foram até dar o sangue. Há um ataque, irmãos, à santidade. Há um ataque à santidade, à pureza entre nós. Quantos irmãos envolvidos com imoralidade? Há um ataque do inimigo à nossa moral.
Quantos irmãos envolvidos com impureza e imoralidades, tanto da carne como de espírito, como diz Paulo. Quantos irmãos envolvidos com ataque à unidade, pessoas que fecharam o coração às outras, pessoas que se afastaram da congregação dos santos por motivos pessoais, se afastaram por causa de alguém, de uma palavra. Há um ataque à unidade. Não, o máximo de separação é a estratégia do inimigo, o máximo de você fechar o coração, não se relacionar, não ser verdadeiro, não comer, como Paulo diz a respeito da ceia, com o asmo da sinceridade e da verdade. Uma ceia verdadeira, pura, um pão sem fermento, sem malícia, sem fechar o coração para o teu irmão, algo que é sincero, verdadeiro. Há um ataque a isso, há um ataque à quantidade, a falta de pessoas se convertendo, falta de batismos, de pessoas descendo as águas, morrendo para o mundo, nascendo para Cristo. Há uma falta disso. Eu lembro nós ficamos mais ou menos, eu vou chutar uns 2 anos, toda a reunião nossa, vinha à frente, se abrir para um contato e começar a caminhar com Cristo, uma média de no mínimo 30 pessoas por reunião de domingo. Isso foram mais ou menos uns 2 anos. E a gente juntava aquela pessoa e a gente ficava desesperado, quem vai cuidar? E a gente dizia, esse domingo foi fraco, porque se converteu 25 pessoas. Foram à frente 25 pessoas. Uma mobilização da igreja em pregar, uma mobilização da igreja em se relacionar, em ganhar pelo testemunho, em trazer e mostrar os irmãos. Você quer ver a igreja viva? Vem ver. Há um ataque à quantidade. Tudo isso diz respeito a um ataque ao propósito eterno de Deus. E aí, diante disso, nós temos desafiado a igreja. Domingo agora tem um desafio diante de nós, uma reunião temática, com um tema específico, de volta para o Pai. Onde a gente desafiou a igreja a jejuar mesmo, a orar diante de Deus, a lembrar de alguém, chorar por essa pessoa, pedir por ela, Senhor, me dá essa pessoa, me dá essa alma, eu tomo posse dela, Senhor, quero visitá-la, quero estar com ela, quero ter tempo, não quero que seja uma correria ou uma mensagem de zap, quero orar, quero ir à casa, quero estar junto. Há um desafio diante de nós nesses dias, é prático esse domingo sobre isso. Só que muitas vezes, como o texto diz, no verso de 1 a 5, às vezes a nossa conquista pessoal ofusca a conquista coletiva. Vou repetir, às vezes a nossa conquista pessoal, que eu já conquistei no Senhor, que a minha família já conquistou no Senhor, que o grupo caseiro que eu sirvo já conquistou no Senhor, ofusca, atrapalha a conquista do coletivo. Não, eu já fiz. Era esse o coração daquelas 2 tribos e meia. Nós já temos uma terra, nós já conquistamos. A pergunta dessa noite, forte, vem a nós. Será que nós não vamos fazer guerra? A Bíblia diz, no verso 5, essas tribos dizem, não nos faça passar o Jordão. Fala de uma preguiça espiritual, às vezes que temos. Um sentimento de que nós já lutamos demais. Converso com alguns irmãos e eles dizem, não, isso é para a próxima geração. Eu já fiz o meu papel e eu já lutei demais. Deixa para os mais novos. Mas irmãos, a vocês mais velhos no Senhor, como é bom você ter um irmão, irmã maduro, experiente, bem posicionado no Senhor. Como traz segurança estar com alguém maduro, mais velho, se relacionando contigo.
Como é bom ter o conselho desses irmãos. Como é bom estar amparado por esses irmãos. Nós nos sentimos apoiados, amparados. Como é bom ter Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés. Como é importante esses homens estarem posicionados. E o contrário, como é perigoso. 2 Samuel 11:1. O texto diz: no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe. Vou enviar um mais novo. Eu já estou casca grossa. E seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Há um perigo dos mais velhos ficarem no estado de conforto e não fazerem guerra. Por causa disso, Davi perdeu 3 filhos. O bebê de Betseba, Amon, que Absalão matou, e Absalão, que foi morto em guerra. Davi teve uma filha abusada, e todo o Israel sofreu, porque Davi, um homem experiente no Senhor, decidiu, no tempo que era para guerrear, ficar em Jerusalém. Esse é o perigo. E a pergunta hoje mais forte nessa noite, está no verso 6. Quando Moisés responde a esses homens. Verso 6 do capítulo 32 de Números. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? É a pergunta que o Espírito Santo faz a nós nessa noite. Irão nossos irmãos à guerra, cuidar de gente, gastar a vida, e nós vamos ficar aqui em Gileade? Essa é a pergunta do Espírito Santo para você. É a pergunta dessa noite para nós. Nós dizemos que amamos nossos pastores. Nós dizemos que estimamos nossos pastores. Mas a carga que Deus tem colocado no meu coração é que não pode, nesse tempo, faltar a amizade. Não pode, nesse tempo, faltar a cumplicidade. Não posso, nesse tempo, deixar meus irmãos na guerra e sobrecarregar, porque lá eles vão encontrar 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Mas se eu tivesse lá, ia cumprir a palavra. 1 consegue enfrentar 1000, e 2, 10.000. É muito melhor guerrear com alguém do teu lado. Como podemos aliviar? Como podemos aliviar os nossos irmãos? Como podemos ter uma atitude contrária, de em vez de ficar no estado de conforto do que eu já conquistei e no nível que eu já alcancei, mas avançar para isso? Existem 2 respostas claras. Primeiro, esteja perto. Esteja próximo de quem está guerreando. Se apresente com alma voluntária. Às vezes a gente manda uma mensagenzinha lá no grupo do Zap. O desafio da semana é esse. E a gente vê um silêncio. Coisas simples. Esse dia eu estava no quartel e eu entrei no alojamento de cabos e soldados e eu vi 3 pisos soltos. E eu não sei muito fazer isso, mas eu olhei aqueles 3 pisos soltos e eu falei, isso aqui está me incomodando. E eu não chamei ninguém. Fui lá, comprei uma argamassa, ia comprar para casa, peguei os pisos que já tinham lá. E aí eu passei por um camarada e falei assim, vou colocar
um piso lá. Aí ele falou, eu vou contigo, sargento. Beleza, quando eu sair da hora aqui, eu vou lá contigo. Aí eu fui quieto, comecei a quebrar lá. Falei, galera, desculpa aqui o momento de descanso de vocês. Vou quebrar um negócio aqui, tá? Aí comecei, pá. E eu fiz um teste. Eu falei, eu vou ver quem vai se voluntariar. E comecei, pá. Daqui a pouco chegou, um estava deitado. Tinham vários deitados. Aí um ficou incomodado. Mais moderno que eu, cabo. Primeiro sargento, pá. Eu não falei nada. Ele fez assim, ó, levantou. Foi lá, pegou a vassoura e começou a varrer o que eu estava quebrando. E eu falei, opa, Deus tocou. Daqui a pouco veio outro cabo. Encostou, pá. Começou a quebrar. E aí passou a argamassa e tal, Consertamos. E aí no final mandei um zap no grupo da gente lá do quartel. Eu falei, eu quero agradecer a cooperação do fulano de tal e do Beltrano de tal, pelo apoio simples em colocar 3 pisos lá. Muito obrigado. Como é bom você estar perto de alguém. Exemplo bíblico disso é Josué. Josué não largava Moisés. Números 33, 11, o texto diz que Josué sempre estava perto. Números 33, 11, não é esse não. Números 33, eu creio que é 19. Também não é. Me ajuda aí. Abre o outro para mim. Êxodo 17, 10. Êxodo 17, 10. Isso aí foi aquela caneta lá no finalzinho, quando você está escrevendo. Perdi. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Josué, era alguém que estava perto. Alguém que ouvia de perto. Alguém que se relacionava de perto. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte para ficar 40 dias. E Josué sobe com ele. O texto diz que Josué não deixava a congregação. E aí chegou um dia de Deus confiar a alguém a continuação da vida de Moisés. E a Bíblia diz, disse o Senhor a Moisés, chama Josué, filho de Num, impõe sobre ele as mãos. Lógico, ele poderia confiar a alguém que estava perto. E segundo ponto, alguém que obedecia, se esforçava para obedecer. Qual é o caminho, Moisés? O caminho é esse, vamos embora. Qual é o caminho? É andar dessa forma, é fazer desse jeito. Ontem, conversando com os irmãos à mesa, abri o texto de Hebreus 13, 17, e Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu falei para eles assim, vamos ler o texto. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam, cuidam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E eu falei com eles assim, você sabe que todo pastor chamado por Deus, não é pastor ordenado não, só, todo aquele que cuida do outro, ele ama isso, foi chamado por Deus, ele vai gastar a vida dele nisso, ele tem prazer em cuidar dos outros, em receber, em dar o melhor, em ouvir, em orar pela pessoa, em chorar pela pessoa, é prazer, é chamado de Deus, entrou dentro do pastor e ele vai fazer isso. E aí eu falei para eles assim, mas eles podem fazer isso de duas maneiras, alegres ou gemendo, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não tem utilidade, não aproveita a vocês. E lá em cima no texto está, obedecei, para que façam isso com alegria, para que quem cuide, é muito bom você saber que você está indo a alguém e você está alegre de ir lá, há uma correspondência, há uma via de mão dupla no relacionamento de discipulado, você se esmera, você lê, você ora, você ouve, pensando na pessoa, no que ela está passando, você vai diante de Deus, pede uma palavra, e quando você vai e senta, e a pessoa corresponde,
Isso dá uma alegria. É ou não é? João fala, não tem alegria maior do que essa, de que meus filhos andem na verdade. Ele fala para Gaio, você tem andado na verdade, não há alegria maior do que essa, coração de um pai, filho andando na verdade. São as duas atitudes importantes. Eu termino aqui dizendo que se nós deixarmos de guerrear, o verso 7 diz que isso vai gerar desânimo nos irmãos. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Vocês não indo, interessante, Rúben, ao detalhe, era o filho primogênito de Israel, de Jacó. Rúben não queria mais ir para a guerra, o mais velho. Moisés diz, vocês, porque pois desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Isso gera desânimo nos irmãos. Outra coisa que gera deixar de ir à guerra é a falta da conquista. Se todos nós não formos, não vai ter uma conquista. Eu lembro da visão de uma irmã que caminha com a gente lá em São Pedro, que durante o encontro de carnaval, ela teve uma visão de que todos estavam aqui no galpão. E aí, chegava um determinado momento, alguém dava uma palavra e falava, vamos. E ela dizia que todo mundo saía pelas portas aqui. E à medida que eles iam pegando suas ferramentas e se vestindo das ferramentas, dos equipamentos de guerra, à medida que iam fazendo, ela fala, eu comecei a ver um corpo sendo construído. Eu não tinha visto isso, mas à medida que eles foram se juntando, e cada um pegando um arco, o outro uma flecha, um outro uma espada, e eles foram se juntando, a igreja foi se juntando, e quando eu olhei, já não era mais algumas pessoas com alguns utensílios, já era um corpo todo para se mover. E todo mundo preparado para a guerra. E a última coisa que atrapalha deixar de guerrear é a retenção de Deus. Deus ama a unidade. Deus ama as alianças. Deus ama o compromisso. No verso 15, o texto diz, se não quiserdes segui-lo, Moisés ainda falando, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Olha que palavra forte. E se vocês quiserem ficar e não seguir, todo o povo vai voltar. Eu conheço Deus, como se Moisés estivesse dizendo, vai todo mundo voltar para o deserto. E vocês vão ser a ruína disso. A retenção de Deus, porque Deus ama um povo, uma comunidade de discípulos que se move em unidade. Você está decidido a fazer guerra? Ou irão teus irmãos à guerra e nós ficaremos aqui? Que sejamos nessa noite, tenhamos a voluntariedade de Josué, a proximidade de Josué e a obediência necessária nesse tempo. Conselho para você hoje é, se apresente ao máximo e obedeça, se esforce para obedecer tudo que você tem recebido do Senhor.